Sindicatos e associações ligados à segurança pública fazem protesto logo mais, com concentração em frente à Assembleia Legislativa. Vones Mascarenhas, em participação especial aqui no portal da Assembleia. Bom dia, Vones. Bom dia, Cristiane. Como é que vai ser essa concentração aqui em frente à Assembleia Legislativa e por que esse protesto dessas associações? Bom, Cristiane, daqui a pouco, por volta das 9 horas, praticamente todos os sindicatos de policiais civis estarão reunidos aqui, protestando contra os altos índices de violência e o que eles chamam de uma política de policiamento no Brasil falida. Isso porque a política vigente atualmente é baseada na legislação da década de 40. E devido a esse atraso na legislação, vários problemas incorrem no percurso da execução criminal em todo o país. Isso dificulta manter os criminosos presos, dificulta a ação da polícia, tanto no quesito de prevenção, quanto também no policiamento ostensivo. Dessa forma, eles defendem que deve ser implementada a PEC 51, a proposta de emenda constitucional de autoria do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que tenta unificar, é uma mudança radical nas polícias. Hoje nós temos polícia militar, polícia civil e a polícia federal e as polícias municipais. Com a PEC 51, teria-se no Brasil apenas uma força policial única, desvinculada das forças militares, com autonomia dos estados, com um ciclo completo, ou seja, os estados fariam a carreira do policial do início ao fim, tendo autonomia também para decidir a parte de cada poder, do poder federal, do poder estadual e municipal, para poder organizar as polícias em cada estado e, finalmente, as ouvidorias independentes, que há a necessidade de que a ouvidoria monitore as ações policiais para que não haja excesso das forças policiais. A PEC 51 é tão radical que está sendo chamada de a PEC da Polícia Cidadã. E ela vai permitir, ou se for aprovada, permitiria que no Brasil nós tivéssemos então uma única polícia. Hoje a Polícia Militar fica, vamos dizer assim, com o trabalho de policiamento ostensivo, com o trabalho de choque, de contenção de grandes multidões, e a Polícia Civil fica com a investigação. O que nós observamos no Maranhão, inclusive com denúncia do próprio Sindicato dos Policiais Civis, é que a sobrecarga no sistema impede que os policiais civis exerçam sua função, que é de investigação. Devido ao baixo efetivo, devido à falta de estrutura organizacional, então eles passam muito mais tempo entregando intimações e ofício do que propriamente investigando. As operações de investigação. Vones, portanto, é um projeto extremamente polêmico, né? Mas é uma realidade já em outros países, principalmente países da Europa. Bom, a gente pode ver que esse ano, o ano de 2013, no Maranhão, foi um ano extremamente polêmico na área de segurança pública. A gente viu aí o número de rebeliões nos presídios, né, e o número de casos de homicídios. A gente tem até agora, mês de outubro, como um dos meses mais violentos, com 105 assassinatos, 105 homicídios aqui em São Luís. Exatamente. A evolução do número de assassinatos no estado do Maranhão tem assustado a população e mostrando que há realmente algo a ser feito no sistema de segurança. Para você ter uma ideia, em 2009 foram 557 homicídios, em 2010 586, em 2011, 603, em 2012, 716 e agora em 2013 já estamos chegando a 800 assassinatos. Isso sem contar as rebeliões que já existiram na penitenciária de Pedrinhas. A Assembleia Legislativa teve um papel muito importante na mediação da manifestação dos policiais militares no passado, que foi uma manifestação importante, que houve um acordo do governo com a categoria para a promoção de carreira. Categoria que ocupou aqui a Assembleia Legislativa, né? Exatamente, foram dias de muita tensão por um lado, mas por outro mostrou uma evolução dos poderes que cederam para negociar e do grupo de policiais militares que foram bastante, eles tiveram bom senso de aceitar a negociação e voltar às ruas para manter a ordem e a paz. No entanto, eles estarão hoje aqui, daqui a pouco às 9 horas, pedindo exatamente isso, que a sociedade se organize, se mobilize. A PEC 51 vai ter um impacto em todo o país, não é apenas para o Maranhão, mas o Maranhão mostrou, como outros estados, que há uma insatisfação das categorias policiais. Vones, muito obrigada pela participação aqui no portal da Assembleia. Obrigado, Cristiane. Bom, a gente vai agora ver uma matéria que fala a respeito da comissão da Unesco que está em São Luís fazendo uma avaliação do patrimônio histórico. Apesar do Parque das Cidades Históricas e os recursos que vieram para o Maranhão, o patrimônio histórico de São Luís ainda requer muitas políticas públicas.
A ideia da comitiva, formada por 2 representantes da Unesco, foi fazer um reconhecimento e uma avaliação do patrimônio histórico tombado em São Luís. A superintendente do IPHAN no Maranhão acompanhou o trabalho de avaliação. Kátia Bogea destacou que a capital recebeu recursos no valor de R$133 milhões do programa PAC Cidades Históricas do governo federal e conta com parceria do governo do estado para a execução do programa. Mas para a superintendente, as dificuldades encontradas e a preservação do patrimônio deve ir além do processo de restauração dos casarões seculares e classificou a questão da mobilidade urbana como um dos maiores desafios para manter vivo o centro histórico. Casarões sendo demolidos para estacionamentos, casarões sendo abandonados pelos seus proprietários porque não têm vontade de investir. Mas por que eles não querem investir? Não tem segurança, não tem mobilidade, não tem acesso. Então, se você não resolve as questões de fundo, né, o abandono é uma consequência. A gente tem que trabalhar a causa. E a causa está no esvaziamento do uso habitacional por conta da questão da mobilidade urbana. Na sede do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, os integrantes da Unesco conheceram, através de um telão, os 45 imóveis que serão restaurados com os recursos federais. Que tem muito trabalho a ser feito, que está bem encaminhado com a vinda desses recursos, com os entes federados reunidos à mesa em torno do mesmo objetivo. Então, é a expectativa positiva em relação aos próximos 3 anos de trabalho que são marcados agora com o anúncio dos investimentos do PAC. No próximo dia 7 de dezembro, São Luís completa 16 anos como Patrimônio Cultural da Humanidade. O diretor da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil disse que é missão da Unesco conhecer os sítios históricos que vêm passando por intervenções ao longo dos anos. O objetivo é traçar estratégias e planos junto aos governos para manter o patrimônio em um bom estado de conservação. Diremos, a Unesco ela sempre gosta de acompanhar como estão os sítios do patrimônio mundial. Não? O mundo muda, o Brasil mudou muito, não? Então é óbvio que o contexto, não, da localização desses sítios do patrimônio se transforma e às vezes afeta diretamente ou indiretamente os sítios do patrimônio. Em geral, a nossa preferência, não, e de ter uma melhor integração entre o que é a vida das pessoas, o desenvolvimento da cidade com o patrimônio mesmo. Não tanto que o patrimônio se transforme em um santuário onde ninguém pode tocar, mas que, ao contrário, as pedras e a riqueza do patrimônio esteja no centro da vida das pessoas. Uma série de atividades marcou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Entre as principais lutas está o cumprimento da Lei da Acessibilidade. Calçadas quebradas, sinalização que leva ao poste. Situações de risco. Do lado de fora da Escola de Cegos do Maranhão, a calçada é ampla e permite a qualquer pessoa ir e vir. Mas é só olhar do outro lado da rua que podemos entender um pouco da dificuldade que eles enfrentam no dia a dia. Apesar disso, a principal reclamação não é das barreiras físicas, mas é da falta de sensibilidade da população. A gente encontra muita dificuldade em relação a acesso, em relação a banheiro, que eu acho assim, é uma das coisas também muito importantes pra gente, né? Poxa, a gente vai num órgão, em qualquer órgão, não tem um banheiro adaptado pra gente, é complicado, muito complicado. Além também da acessibilidade pra gente poder entrar no órgão. Então assim, a gente infelizmente ainda encontra muito, né? Mas a gente tá na luta tentando superar, né? Tentando atropelar essas barreiras, porque infelizmente em cada lugar que a gente chega, não só em lugar público, em lugar privado, a gente ainda encontra. Eles estão reunidos para discutir e compartilhar. O que nós queremos é acessibilidade. E a acessibilidade faz parte de um processo de construção dos direitos humanos de participação. Sem acessibilidade não tem participação. E sem participação nós somos desrespeitados. E se nós somos desrespeitados, nós temos sim que enfrentar uma guerra, uma briga e exigir nosso direito. Não direitos assistencialistas, mas direitos de política de assistência. Porque assistencialismo é olhar a gente como um coitadinho. E a assistência é um direito de todos. E é esse direito que a gente quer. Este ano, uma grande vitória foi o direito ao passe livre aéreo, né? Hoje, garantido por lei, né? 2 assentos. Vai ter que ter uma antecedência mínima de 15 dias, né? Hoje a pessoa com deficiência ela pode, né, ir e vir no ambiente aéreo. Isso já é garantido por lei, ao invés de uma liminar.
Mas, infelizmente, na questão do transporte interestadual e urbano, ainda tem muita dificuldade pela questão de paradas de ônibus inacessíveis, ônibus com elevadores quebrados, falta de faixa de pedestre, né, calçadas fora do padrão, sem nenhum cuidado, degradadas, né, dificultando o acesso. O ambiente educacional também, ainda falta de preparo de professores. As limitações são muitas vezes o que os impulsiona a ir além, a fazer mais. Sirleudo hoje trabalha na escola de cegos, mas ele já foi aluno aqui. E entre seus hobbies, o futebol e a música. Meu final de semana, o meu hobby é bater um dominó com os colegas, bater aquela bolinha futsal com os colegas deficientes. Quando não, tocar na noite, que como eu sou músico, a gente toca na noite por aí também. Então, são N as coisas que a gente... E sem se falar no aprendizado, na minha alfabetização, em termos de conhecimento para me alfabetizar, para assinar o meu nome. Enfim, foi realmente uma luta e eu hoje estou vencido, porque até a minha identidade como alfabetizado. Mas a escola é uma entidade filantrópica que sobrevive com doações. Para ajudar, basta ligar 3082-2602. A escola fica no Bequimão, em frente ao Hospital São Domingos. A luta do Dia da Pessoa com Deficiência, para mim, representa um motivo de força, de energia positiva, para que a gente busque mais direitos, para que a gente busque mais alternativas para a pessoa com deficiência. Bloco Operação Final de Ano da Polícia Militar no Centro Comercial de São Luís. Um instante só. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa está em Imperatriz, no município de Imperatriz, para a realização de audiência pública. O objetivo dessa audiência é discutir o atendimento de pacientes acometidos de câncer na região tocantina e a elaboração de um relatório sobre esse atendimento para subsidiar políticas públicas. Os assuntos que marcaram a sessão plenária da terça-feira, a deputada Vianney Bringel falou sobre o programa Mais Médicos. O atraso na entrega dos 72 hospitais previstos no projeto Saúde é Vida foi o tema do discurso do deputado Rubens Pereira Júnior. O parlamentar também sugeriu que a Comissão de Saúde faça inspeções em unidades já construídas para apurar irregularidades. O correto é esta casa, através da Comissão de Saúde,
e fazer uma inspeção lá no hospital de Genipapo. Agora tem que ser esta semana. Se deixar para a semana que vem, não adianta. Não está inspecionando, não está vistoriando. A vistoria, que é uma medida excepcional de alguma comissão desta casa, tem que ter esse caráter de urgência. E, infelizmente, o programa que era para ser Saúde é Vida virou Saúde é Farsa. Logo em seguida, o deputado Magno Bacelar saiu em defesa do programa Saúde é Vida do governo estadual. O deputado iniciou falando que, ao assumir, Rosiana Sarney encontrou o setor de saúde na UTI. Que a nossa governadora Rosiana Sarney, assim que assumiu o governo do estado do Maranhão, a saúde estava na UTI. A saúde estava na UTI, nós podemos dizer. Durante 7 anos de governo, só fizeram uma adaptação de um hospital regional em Presidente Dutra. Deputado Marcelo Tavares, apenas uma adaptação de um hospital e transformaram um hospital em Presidente Dutra. Agora não, nós sabemos a realidade. As obras físicas estão aí. 30 hospitais já inauguraram, estão prontos. E os outros estão em fase de acabamento. O deputado Marcelo Tavares apoiou o discurso do deputado Rubens Pereira Júnior. Marcelo Tavares também sugeriu que o deputado Magno Bacelar revalidasse seu diploma. Ele está vencido. Não faz parte mais dos dias de hoje. Precisa fazer o revalida, ele está completamente desatualizado, deputada Vianney. E é a pura verdade, quem mais sofre é o povo do Maranhão. E pelos valores que o Estado gasta na saúde, nós deveríamos ter realmente uma saúde britânica, como aqui foi dito. O deputado Manuel Ribeiro contestou a insinuação do deputado Marcelo Tavares a respeito da revalidação do diploma e também afirmou que os hospitais estão sim sendo construídos. O deputado Magno Bacelar é um ótimo profissional. Foi um estudante nota 10, tirou o primeiro lugar no vestibular, tirou o primeiro lugar em todo o curso de medicina que exerceu no Rio de Janeiro. Dizer que esses hospitais não irão funcionar, irão funcionar. As UPAs no Maranhão é um exemplo, todo mundo aí elogia as UPAs. O Hospital Carlos Macieira é melhor do que um hospital particular, o Hospital Geral. A saúde melhorou, gente. Agora, eles querem tapar o sol com a peneira. Não é possível. E a oposição tem que espernear. A discussão em torno da criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi o tema do pronunciamento da deputada Gardênia Castelo. A deputada apresentou dados estatísticos que indicam que existe hoje no Brasil 13 milhões de pessoas com deficiência motora. São números grandes, números expressivos e merecem nossa atenção. Merecem nossa atenção no sentido de pensar, de fato, em políticas públicas voltadas para essas pessoas, para que essas pessoas possam ter, de fato, uma qualidade de vida melhor, possam ter seus problemas, problemas gerados por essas deficiências, interferindo menos no seu dia a dia. Precisamos, de fato, pensar nas cidades com mais acessibilidade. O deputado Otelino Neto continuou o debate sobre a saúde no Maranhão, destacando que os médicos estrangeiros que estão sendo arregimentados para suprir o déficit no estado são do programa Mais Médicos do governo federal e não do governo estadual. O governo gasta milhões e milhões e milhões construindo hospital, aí pega o médico do programa Mais Médicos do governo federal, pago pelo governo federal, coloca os médicos no hospital e depois coloca na propaganda, deputado Marcelo, como se fosse obra do governo. Inclusive, bem lembrado, sendo muito maltratados. Um caso de Monção, o médico cubano que estava morando em Monção, eu falei com ele por telefone e ele me disse que estava, inclusive, fazendo uma só refeição por dia. O programa Mais Médicos também foi o tema do pronunciamento da deputada Vianney Bringel. A parlamentar explicou o funcionamento do programa e disse ainda que, após o governo entregar os hospitais, a responsabilidade para operacionalizar a unidade é de competência das prefeituras.
Eu, como médica, parabenizo a governadora, o secretário Ricardo, porque necessita, sim, os prefeitos que assumam o cargo de prefeito, que têm a responsabilidade de arcar com a responsabilidade de dar aos seus munícipes saúde. Se vão procurar médico aonde, não sei, mas tem que ter a responsabilidade e todo cidadão tem o direito de nascer no seu município. O deputado Rubens Pereira Júnior voltou à tribuna, dessa vez para fazer uma denúncia sobre irregularidades no convênio de abastecimento de água na cidade de Barão de Grajaú. O deputado lembrou da emenda de autoria do deputado Arnaldo Melo para resolver o problema de água na cidade, mas que, mesmo assim, o governo do estado não deu continuidade ao projeto. O governo do estado pagou a primeira parcela na assinatura do convênio e não pagou mais. A prefeitura iniciou o serviço, furou a cidade, preparou para colocar os canos, a população fica esperando, confiante que é uma emenda parlamentar, que é uma proposta do governo para resolver o problema gravíssimo da cidade, e o governo simplesmente não paga o convênio até o restante. Eu já vi denúncia de convênio que não é executado e tem que ser apurado. Eu já vi gente querendo convênio e não recebe, mas este caso de convênio que vai, e o secretário Ricardo Murat prefere dar um calote a efetivamente garantir a água na casa dos maranhenses, é um absurdo. A Polícia Militar lançou ontem a Operação Final de Ano no Centro Comercial de São Luís. Segundo o comando da PM, o efetivo policial especial vai ficar na Rua Grande e nos arredores durante todas as festas de final de ano. No mês de dezembro, o maior comércio de São Luís, a Rua Grande, fica cheia. Aumenta o consumo, a quantidade de pessoas e também aumenta o número de furtos. Quem faz as tradicionais compras de fim de ano na Rua Grande conta agora com um efetivo maior. Além de policiais identificados, policiais militares à paisana fazem parte da Operação Fim de Ano. A operação da Polícia Militar vai cobrir a Rua Grande, Rua da Paz até a Rua das Cajazeiras. Na rua, duplas de policiais a pé, viaturas, motocicletas e conjuntos de cavalaria. Eles contarão ainda com o sistema de videomonitoramento. O policiamento aqui do centro ele é feito em duplas. É o chamado Cosme e Damião. É o policiamento ostensivo a pé, motorizado, que nós também teremos um reforço de viaturas, o reforço da cavalaria e motocicletas. Essas duplas elas são distribuídas ao longo das ruas principais aqui do centro, como Rua Grande, Rua da Paz, Rua de Santana, Rua do Passeio, Praça Deodoro, Canto da Fabril. Então aqueles pontos de maior frequência de pessoas, eles são distribuídos em duplas e essas duplas elas têm uma área de atuação. Cada dupla tem uma área de atuação, de modo que uma dupla não entre na área de atuação da outra, para a gente não concentrar mais num ponto e deixar o outro em aberto. Além do patrulhamento, quem vai para o centro precisa ter atenção dobrada. Evitar levar muito dinheiro e, se possível, usar o cartão de crédito ou débito. Não falar ao celular e estar atento à bolsa e sacolas de compras. Eu saio olhando por tudo é lado. É o jeito. Infelizmente é assim, minha menina. A insegurança é total. Mesmo dentro de casa, a gente está inseguro. Fico atenta em tudo. Olho para os lados, com medo de ser assaltado, que aqui é horrível. E se não houver como evitar o assalto, não reagir. A outra dica é não deixar também para ficar aqui até o fechamento da última loja, quando o número de pessoas diminui consideravelmente. Fazer suas compras o mais rápido possível, tá certo? Em que pese as pessoas podem ficar tranquilas, porque a Polícia Militar vai dar esse reforço, vai estar dando essa segurança, mas o cidadão também, já que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então o cidadão não pode andar por aí aéreo, indiferente ao que está acontecendo, ao momento atual. Veja no próximo bloco, São Luís é a capital com o maior número de casos de AIDS do Nordeste. Um instante só.
Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. E olha só, segundo dados do Ministério da Saúde, São Luís é a capital com o maior número de casos de AIDS do Nordeste. A Secretaria Municipal de Saúde realiza durante todo o mês atividades para garantir o acesso a informações sobre o tratamento e a prevenção da AIDS. O laço vermelho na parede é para alertar sobre a prevenção contra a AIDS e a importância de se manter vigilante e abraçar a causa como uma luta permanente. É uma pena que o Brasil, aliás o mundo, só foque essa questão nesse período. Mas para nós que somos ativistas, isso é o dia todo, 24 horas por dia. Esse laço significa abraçar, trazer para perto as pessoas para que sejam solidárias a essa luta. Tá? Para isso que significa um laço desse. E eu sinto muito porque às vezes não só o mundo, mas os próprios governantes não têm atenção para isso. Aí eu volto aqui para dizer para vocês o seguinte, que seria muito bom, queria muito, não só eu, não é uma visão minha, mas de todos os ativistas, que os governantes pudessem ter um pouco de sensibilidade para ver como é que está a política de hoje de AIDS, que ela está sendo vulgarizada e, de uma certa forma, até não tendo a atenção devida que ela devia ter. Fernando atua no Grupo Solidariedade é Vida há 14 anos. A associação sem fins lucrativos está localizada no bairro Fé em Deus, em São Luís, e há mais de 2 décadas acolhe pessoas com o vírus da AIDS. Hoje, o Soli Vida administra 2 casas de apoio. Nessas casas de apoio onde nós abrigamos e acolhemos as pessoas positivas, nós tentamos dar o melhor para elas, referente a quando elas chegam até aqui, são bem acolhidas, tem alimentação, tem os quartos, tá, para estarem na dormida no período que estão aqui. Nós encaminhamos e acompanhamos elas nos tratamentos que elas fazem aqui em São Luís, né? E após isso, e elas se dirigem à cidade delas de origem. Também, como na casa de criança, abrigamos também não só a questão dos filhos dessas pessoas positivas, mas ela serve também como uma casa de acolhimento, onde muitas das vezes os pais falecem e os filhos, os tios não querem assumir a criança devido a criança ter AIDS, então elas ficam, o juizado da infância e da juventude, em parceria com a gente, coloca ela nessa casa até nós procurarmos um caminho melhor para ela, com adoção ou então inserir em uma outra família que queira. Na Casa Sonho de Criança, mantida pelo Grupo Solidariedade é Vida, encontramos esta dona de casa. Mãe de 3 filhos, preferiu não ser identificada. Veio do interior do estado fazer exames de rotina com a filha mais nova. Nenhum dos 3 nasceu com AIDS. Já ela descobriu a doença há 5 anos. A infecção pelo vírus veio através do ex-marido. Mesmo com dificuldade para falar desde que nasceu, diz que a esperança na cura está viva.
A estimativa do Ministério da Saúde é de que pelo menos 150 mil pessoas no Brasil não sabem que são portadoras do vírus HIV porque nunca fizeram o exame e ainda há muito com o que se preocupar. De acordo com o levantamento feito pelo próprio Ministério da Saúde, com 3.076 casos registrados, São Luís ocupa o primeiro lugar entre as capitais do Nordeste com o maior número de pessoas com a doença. No ranking nacional, a capital maranhense está na 6ª colocação. Os dados estatísticos eles precisam ser avaliados e ter diversos olhares, né? Então, se hoje nós estamos ocupando esse ranking não agradável, a 6ª capital do Brasil em incidência de AIDS, e dos 1.775 municípios do Nordeste, o primeiro município em incidência de AIDS. E de 2009 a 2012, a principal causa-morte em doenças infecciosas em São Luís foi o HIV. Então, a gente precisa ter diversos olhares na hora de avaliar esses dados. Um deles é o próprio contexto social do município, da população, né? Então, as questões de indicadores negativos, elas são bem presentes para o aumento da epidemia. O machismo, a homofobia, o racismo, o próprio analfabetismo. Então, tudo isso deixa as pessoas bem mais vulneráveis, né, à infecção do HIV e de outras DSTs. O mês de dezembro é marcado pela luta internacional contra o vírus da AIDS. O coordenador adjunto do Programa Municipal de Controle a DSTs, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, diz que uma ampla campanha com ações educativas e de prevenção está sendo realizada em vários pontos de São Luís, como penitenciárias, universidades e nos terminais de integração de ônibus, com distribuição de folders, preservativos e exames que detectam o HIV. A ideia é fazer com que a população se conscientize de que o melhor caminho é a prevenção, aliada a uma nova maneira de enxergar a doença. A AIDS tem tratamento, mas a melhor opção é a adesão ao preservativo, né? O preservativo ainda é o insumo mais importante. As pessoas precisam entender a importância de aderir ao preservativo masculino, feminino, e junto com o preservativo masculino, o gel lubrificante. Então, todas as populações, de todas as faixas etárias, etnias, religiosidades, homens, mulheres, adolescentes, heterossexuais, homossexuais, precisamos todos juntos repensar a importância de desenharmos uma nova resposta frente à epidemia com atitude de prática de sexo seguro e de solidariedade. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária aqui pela TV Assembleia, canal 51.2, e também pela internet na página da Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar o trabalho do seu parlamentar. Um ótimo dia para você e até amanhã.